coisinha, né? Para a gente poder descarregar, né? Então a gente vai começar. Primeiramente eu gostaria de chamar a Liane Zink, diretora do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo e do Instituto Brasileiro de Biossíntese, Odila Weger, também do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, Ricardo Negro, diretor do Instituto Brasileiro de Psicologia Biodinâmica. Bom, gente, boa tarde, que bom estar aqui com vocês. Dá uma olhada geral, tantas carinhas conhecidas, amigas, queridas, alguns que a gente já não vê há tempo, vê de novo, algumas pessoas que estão chegando para nos conhecer. Então, é muita alegria estar aqui de novo nesses 3 bios, que cada vez se torna mais fortalecido, eu acho. Então, pensando em compulsão, como diz Ercília, né, que foi algo que nós fomos propor, porque nós demos conta que a gente, na verdade, não conhece muito a respeito disso. Apesar de que todo mundo conhece até demais, né, porque temos as próprias. Então, tão conhecida e tão pouco conhecida, né? O que a gente faz com ela? Quando ela incomoda, né? Porque, na verdade, a gente precisa se perguntar, incomoda quem? Muitas vezes a compulsão incomoda o outro, não incomoda o próprio, né? Uma pessoa muito ordeira, aquela que arruma o quadro na parede quando chega no seu consultório, a franja do tapete. Ele não se incomoda, não. Né? Ele acha que está certo, você que está errado, ele tem um quadro torto, um tapete com a franja revirada, e que ele está lá para botar ordem no mundo. E as outras pessoas aqui em volta podem ficar, às vezes, um pouco chateadas com aquilo. Então, essa é a parte engraçada e curiosa da história, né? Agora, o Lowen não tinha muita paciência com isso, não. Tanto que o Reich escreveu o caráter compulsivo, né? E a gente vê que o Lowen, mais para diante na vida dele, ele meio que foi esquecendo de falar disso. Ele no livro Bioenergética, ele já tem o psicopático, o masoquista, tem o passivo feminino lá no Corpo em Terapia, mas é como que ele deixou o caráter compulsivo por conta do Reich e por nossa conta. O que nós vamos fazer com ele? Então, se a compulsão é esse problema tão complexo, que a gente conhece bastante, mas não o suficiente, e no dia a dia se apresenta diferente atualmente, né? Na bioenergética, com o que a gente conhece de corpo, mente, emoção, espiritualidade, e a gente pode pensar que às vezes até a espiritualidade ou a religião é vista como uma compulsão. O que nós podemos fazer, né? Esse traço vem se modificando nas últimas décadas. A gente tem compulsões hoje diferentes, às vezes as mesmas, às vezes novas, né? Como a compulsão de internet que apareceu.
E a gente, importante, eu fui pensando nisso, diferenciar o neurótico obsessivo-compulsivo, que é a personalidade obsessiva-compulsiva, que é bastante funcional, é a nossa compulsãozinha de cada dia, né? Diferenciar isso da desordem obsessivo-compulsiva, que é uma patologia mais grave. Então, deixa eu ver. No começo, estou retomando um pouquinho o Reich, né? No começo, o que aparece na camada externa, que a gente vê aí em cor-de-rosa, é essa agressão ligada com a ajuda de energias erótico-anais, né? O que o Reich quer dizer com ligada? Né? A gente entende que algo se liga na pessoa, quer dizer, se torna permanente, mesmo que gere sofrimento, sempre que existe algum apego erótico. Então, acho super importante entender isso, né? Sempre tem um apego erótico, um prazer secreto, que vai representar a resistência na terapia. E que é importante a gente estar descobrindo que prazer é esse e como é que a gente pode desconstruir esse apego. Então, a gente encontra duas camadas, né, de recalque no compulsivo. Essa camada externa, composta dos impulsos anais e sádicos, e a camada mais profunda, onde você vai encontrar os impulsos fálicos de penetrar, perfurar, conquista e exibição, que são bastante reprimidos, né? E a gente se depara com essa camada mais periférica, que é aquela que a pessoa encontra com o mundo. E o que acontece também é uma imensa ambivalência, né? A camada externa de agressão, com essas energias eróticas, essa profunda, os impulsos libidinais e agressivos, que se opõem ao medo de punição, quer dizer, o medo de punição que se opõe a que esses impulsos libidinais e agressivos se manifestem plenamente. E aí a pessoa vive um impulso para amar e odiar a mesma pessoa. Quer dizer, ela sofre bastante nessa ambivalência amor e ódio, e com isso ela se trava. É importante entender então que aquele bloqueio emocional, né, que a gente vê, tipo couraça de placa, tem tudo a ver com o amor e o ódio e o travamento que esses impulsos provocam, né? Esse bloqueio de afeto é um traço típico, né? O bloqueio de afeto, coraça tipo placa, que a gente vê aí do lado esquerdo, essa ilustração lá do Kellerman, né? Como um espasmo do ego, e o Reich nos diz que é mais a forma do que o conteúdo, né? Pode ter diferentes conteúdos, mas o que marca a compulsão seria, o caráter compulsivo seria esse tipo de contração que faz um bloqueio afetivo, quer dizer, ali trava e não sai nada. Não sai nada de afeto, às vezes sai outra coisa, né? Aquele filme Melhor é Impossível, né? Super engraçado. E ele queria dizer coisas afetivas, eternas, e ele dizia coisas horrorosas e ofensivas para a moça. Então, na hora, a couraça troca a intenção da pessoa por outra coisa e sai numa forma que não é o que a pessoa gostaria de expressar. No fundo, ela pode ter muito amor até. Então, o que a gente identifica aí? Um sentido de ordem pedante, o pensamento minucioso, repetitivo, a mania de colecionar as coisas, uma associação de piedade com o sentimento de culpa, algo que lhe machuca bastante e atrapalha, indecisão, dúvida e desconfiança. Pode ter certeza que está lá, mesmo que não se expresse. O Reich até recomenda: busca desconfiança e analisa a desconfiança, a primeira coisa. A pessoa costuma ser reservada e prezar muito o autodomínio e um espasmo de ego e os sentimentos fálicos e sádicos inibidos, né? Se protege contra um retrocesso
a fase anal passiva, que tem horror da passividade, né, de cair para trás naquilo que ele vive tentando escapar e não ser dependente, passivo, e ao mesmo tempo tem pavor de ir em frente e se apresentar como fálico, né, com a penetração, etc., medo de castração. E uma coisa também interessante de olhar é como o bloqueio de afetos acontece num corpo esquizoide, onde os pensamentos de morte, de aniquilação, energia concentrada na cabeça, e esse bloqueio mais primitivo acaba recebendo como defesa, como autoproteção, uma capa, né, uma capa de defesa anal, que acaba aliviando a ansiedade e contendo tudo isso dentro de uma couraça aparentemente do tipo rígido, né, e lá embaixo tem aquele pânico, aquele terror do esquizoide. Então, mas depois dessa revisãozinha, o que eu gostaria da gente olhar de uma maneira mais particular é um aspecto de exibicionismo com o outro lado, que seria o inibicionismo. Então a gente tem o exibicionismo patológico, né? Esse indivíduo que se expõe em público, a mulher que está lá se expondo e sendo fotografado, o filhinho olhando, né? O exibicionismo patológico. Eu tenho uma carta aqui de uma pessoa, né? Um exibicionista, e ele foi pego. Então, o exibicionista, na verdade, ele prefere não ser pego, claro, né? Enquanto ele não foi pego, ele sente prazer. Depois é que a coisa fica muito complicada. Então, esse paciente, do Frank Capri, ele escreve: sou uma criatura infeliz que implora por sua ajuda. Ele já estava no tribunal, né? No dia a dia, sou um homem normal que trabalha como balconista de banco de um modo irrepreensível. Durante 2 ou 3 meses, tudo vai bem. Mas então, de repente, sou atacado por uma espécie de angústia que me leva a gastar horas a fio, andando sem rumo pelas ruas. Sei que isso está longe de ser bom. Certamente, quando senti a chegada de um ataque, certa vez, quando senti a chegada de um ataque, me refugiei num hospital psiquiátrico, pensando escapar do inevitável desse modo. Infelizmente, às 9 da noite, o impulso foi mais forte do que eu. Eu estava bem lúcido, mas aquele homem que subiu nas grades, pulou para o lado de fora, não era eu. Fui impelido por uma força invisível que não pude resistir. Sem fôlego, corri até a periferia da cidade, lá numa rua deserta, vi uma garota se aproximar ao longe. Escondi-me e o resto eu só sei pelo boletim de ocorrência da polícia. Assim que eu me vi mais perto dela, abri as calças, expus os genitais e comecei a me masturbar. Lembro-me vagamente de olhos muito abertos da menina, sua expressão de terror, que me excitara a tal ponto que ejaculei imediatamente. No mesmo instante eu me recompus, tentei fugir, mas caí na mão da polícia. E ele continua: peço aos senhores que me digam se sou louco, se devia ser trancado num hospício, já que não posso ser responsável pelos meus atos. Peço aos senhores também que expliquem aos juízes que não sou um depravado, como eles dizem, sou uma criatura infeliz que está sofrendo, foi castigada duramente pela natureza. Esse homem, ele tinha esse sadomasoquismo dele e com surtos esporádicos, né? Que ele atuava quando ele entrava em surto. Agora, a gente tem também no desenvolvimento o exibicionismo saudável. Respirar. Não, respirando saudável. Agora entra no saudável, gente. Respira.